Tempo nublado neste momento que eu gravo o vídeo, é a segunda vez que eu gravo, que a primeira deu problema, vamos lá, né? Seguimos. Temperatura de 23,8, vento calmo em 5 quilômetros por hora, pressão barométrica em 1017 hectopascais. O alerta do INMET continua alerta moderado aqui de chuvas, é chuva mesmo, galera, nada de severo aí, tá? Que vai aí até o final do dia, pegando todas as regiões, parte do sul aqui também, mas os modelos não projetam muita coisa de chuva agora para as próximas horas. A gente teve um pouquinho de umidade, não choveu tanto quanto projetava ontem, choveu metade em alguns lugares. No momento não chove em Porto Alegre, alguns pontos tem garoa fina, aqui eventualmente dá uma garoazinha também, mas o tempo permanece aí sem chuva no geral. A gente vê aí que os modelos colocam na grande Porto Alegre ainda um pouco de instabilidade, garoa fina que pode tender até o final do dia. Também em toda a grande Porto Alegre, isso envolve aqui os municípios aqui, Viamão, Gravataí, Guaíba, Eldorado do Sul, Canoas, Esteio, Sapucaia, condição bem pequena aí para esta quarta-feira aí, que deve seguir aí aumentando um pouquinho à tarde, talvez algumas pancadas isoladas. Também aqui na região do Vale dos Sinos, Serra Gaúcha também, pode chover um pouquinho mais ali na tarde. Pode chover um pouquinho ainda lá no Vale do Taquari, em direção a Passo Fundo, também no Planalto Médio, até a divisa aí com Santa Catarina, entre o Noroeste e o Nordeste. São Borja não deve ter chuva praticamente nada, Santa Maria quase nada, Pelotas também não, Bagé, Uruguaiana. Quando a gente olha a imagem do satélite agora neste momento, a gente vê aí a nebulosidade que se estende, né? Onde é que está aberto o tempo. Uruguaiana tem sol, acima de Passo Fundo ainda tem sol e pode ter a instabilidade aí que mude ao longo da tarde. Frente fria associada ao ciclone que está bem em alto mar, tudo tranquilo, sem estresse nenhum. E segundo a projeção aí, a gente praticamente não tem chuva no litoral norte aqui. Só uma região aqui perto de Mostardas que pode chover um pouquinho mais, mas a condição aí permanece nublado. Garoa fina, assim como aqui na capital, assim como na Serra, sul de Santa Catarina também praticamente nada de chuva. Florianópolis também não. Região de Caçador aí no Planalto Central não tem chuva também. Blumenau, Joinville. Temperatura segue alta, né? Abertura de sol, nuvens. E na metade aí oeste de Santa Catarina, aí podemos ter índices aí batendo perto de 20 milímetros em alguns pontos ao longo da tarde aí também. Região oeste aqui do Paraná segue aí a instabilidade leve, com pancadas isoladas aí, um pouco de chuva, um pouco mais potencial ali à tarde com descargas elétricas, tá? E a região também Pato Branco pode ter aí um pouquinho mais forte à tarde. Toda a faixa oeste aqui do Paraná não é para chover em Londrina, Curitiba também não, todo o litoral aqui também não, Ponta Grossa também não, Castro também não. Já lá no Mato Grosso do Sul, entre Dourados e Campo Grande, avançando, toda essa faixa aqui até Cuiabá tem instabilidade. E a gente observa que tem uma parte aqui, né, justamente que não tem chuva e toda a borda aqui tem uma condição mais concentrada. Chega lá em Brasília, chega em Belo Horizonte, até o leste de Minas, avançando para a Bahia também. A gente tem aqui um movimento aqui circular aqui. Isso porque nós estamos aí com um VCAM, tá, galera? Um VCAM atuante que se formou no mar. VCAM é aquele vórtice de altos níveis que se posiciona a cerca de 10 quilômetros, olha aqui, ó, girando, ó, tá? E na faixa central aí, ele está se movimentando, né? Então, o que que acontece? Em parte das regiões, ele não provoca chuva, em parte das bordas ele provoca chuva. E há uma tendência aí, ó, de ele se deslocar aí ao longo da quinta-feira também, ao longo da sexta-feira, avançando para as outras regiões aqui no centro-oeste e provocando instabilidade em outros lugares. E logo a gente já vê aqui que a projeção lá para sexta-feira é de um outro VCAM, um outro vórtice a 10 quilômetros, que vai provocar chuva em Salvador, aí no Nordeste, aqui no Sudeste também deve provocar chuva. E há uma tendência depois de ele avançar aí, provocar instabilidade, mas a gente vai acompanhando dia a dia. Só uma projeção já de médio prazo até o final de semana. Tem esse VCAM aqui provocando essa instabilidade, que vai continuar aí ao longo do dia. Então a gente vê aí que não é muita chuva espalhada, né? São Paulo, capital, praticamente não chove, pode ter alguma instabilidade, alguma garoa à tarde. Litoral também praticamente nada. O interior aí de São Paulo aí, pancadas isoladas, tudo à tarde, Bauru, Mogi Guaçu, tem lugar que não vai chover nada. Muito calor, a temperatura continua na casa dos 30 graus. Ali no Triângulo Mineiro também tem um pouco de instabilidade. A gente vê que o sul de Minas também tem. E já acima de Belo Horizonte, em direção ao leste, ali divisa com o Espírito Santo, a gente tem bastante instabilidade. Aqui na Zona da Mata é pouca instabilidade, em Juiz de Fora, Barbacena, pancadas isoladas à tarde. Rio de Janeiro, praticamente nada de chuva, temperatura acima dos 30 graus.
todo o Rio de Janeiro, Costa Verde também pouca coisa lá em Angra. Avançando para o norte aqui também pouca condição de instabilidade. Lá no Espírito Santo, Cachoeiro e Itapemirim deve ter instabilidade à tarde, com momentos de chuva forte e trovoadas, tá? A infiltração marítima que já está atuante aqui está impactando a região aí, tá? Então a gente pode ter aí toda a região aqui, também lá em Rio Novo do Sul, Esperança, aqui na região ali de Vitória é pouca condição de instabilidade, mas pode ter pancadas à tarde. Santa Leopoldina aqui a gente pode ter pancadas aí ao longo do dia, com momentos variáveis de chuva forte e garoa. Depois lá em Colatina também pode ter pancadas aí ao longo do dia, chuva fina, muito isolada. Aqui a gente vai ter bastante variação, alguns locais com pancadas, garoa. Não é uma chuva contínua, mas permanece a instabilidade ao longo do dia. Direção aí à Bahia, chove então no interior, até Vitória da Conquista, chove um pouquinho em Salvador, pancadas isoladas de Jacobina, depois ali aqui no litoral tem um pouquinho também, mas o extremo nordeste não tem chuva, chove um pouco aí em Bragança, Belém, lá no norte, Santarém, uma condição pequena, Manaus, a gente observa que neste momento aí o radar já está pegando aí um pouco de instabilidade e deve seguir aí até o início da tarde com a temperatura subindo acima dos 30 graus e novamente final do dia pode ter umas pancadas isoladas. É o inverno amazônico aí atuante em toda a região. No geral, pessoal, a chuva está bem concentrada aqui, parte da frente fria e parte da atuação do VECAM aqui, o vórtice de altos níveis, e deve seguir assim instável com toda essa umidade que está praticamente sobre todo o Brasil. Certo, pessoal? Atualização rápida aí das condições atuais. Muito importante, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu volto hoje à noite com as atualizações para a quinta-feira. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.